Hoje a gente vai falar de dois movimentos artísticos, o cubismo e o surrealismo. O cubismo ele foi elaborado por um rapaz chamado Georges Braque e um outro rapaz chamado Pablo Picasso. Ele tem duas divisões básicas, uma que é denominada como sintética e outra denominada como analítica. Inicialmente, o cubismo, qual é a ideia dele? Era eu fragmentar uma imagem 3D e transformar ela e planificar ela em 2D. Como assim? Se eu pegar qualquer objeto, tem a frente, tem o topo, tem a parte de baixo, tem a lateral direita, a lateral esquerda, as costas. Isso, se eu andar ao entorno desse objeto, eu vejo ele em 3D. E como é que eu ia fazer para planificar esse objeto? Eu teria que ver ele em todas essas posições. Não necessariamente o cubismo ia fazer uma reprodução de cada uma dessas visões. Ele ia mesclar essas visões, tá? E daí nasce a ideia do cubismo, onde ele vai estar misturando esse tipo de material. Quando ele mistura isso, ele chega perto de uma obra quase abstrata. Abstrata é aquela que a gente não pode identificar realmente qual é o tema da, da pintura. Se ele está desenhando uma pessoa com violão, se ele está desenhando um cachorro ou alguma coisa do tipo. Porém, se a gente observar cada pedacinho, dá pra gente começar a montar tipo como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeça esse que não vai se encaixar para formar um todo, porque são diversos pontos de vista. Com o passar do tempo, essa forma ela ficou simplificada. Com essa simplificação, a gente consegue perceber muito mais o tema, consegue perceber muito mais quais são os elementos que estão nessas obras. Apesar de não ser totalmente cubista, pertencente a uma fase posterior do Pablo Picasso, o cubismo ele não demorou como movimento muito tempo, salvo engano ele demorou uns 8 anos por aí. Apesar de não ser, como eu falei para vocês, a obra chamada de Guernica, ela é bem representativa dessa produção, onde a gente vê as coisas mais ou menos que fragmentadas, tá? Como eu falei para vocês, ela não é totalmente cubista, mas ela tem alguns elementos que são cubistas. É, O outro movimento que eu vou falar para vocês é o surrealismo. Surrealismo vem de um termo francês que é sur, S-U-R, e realismo, que é o realismo. Se quer dizer sobre, além, e o realismo quer dizer realidade. Então é algo que vai além da realidade. Quando eu tenho algo que vai além da realidade, eles pensaram, a gente vai trabalhar com a questão dos sonhos, os sonhos vão além da realidade, então eles trabalham com o mundo onírico esse que estava sendo muito utilizado pela a psicologia, principalmente com a figura de um rapazinho chamado Sigmund Freud, que foi um psicanalista muito famoso naquela época. Entre os grandes representantes do surrealismo, a gente tem um rapaz chamado Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele fez inúmeras obras, ele trabalhou junto com o Walt Disney, fazendo algumas produções. E, em geral, ele falava que o método de produção dele era deixava uma tela prontinha, em branco, do lado da cama, para quando ele acordar, ele pudesse levantar e pintar o que sonhou. Mas bem, nem sempre a gente lembra o que sonhou, né? Então ele trabalhava também com alguns métodos que faziam ele ter a lembrança do sonho. Método esse que estava sendo pesquisado pelos psicanalistas da época. Então ele, de certa forma, pintou algumas coisas que são um pouquinho esquisitas, por assim dizer, mas que, segundo ele, era o que ele sonhava. Tem outros autores que foram famosos durante esse movimento, assim como o René Magritte, que também pintava algumas coisas que eram um pouquinho esquisitas. Recomendo para vocês que assistam um vídeo que foi feito com o Salvador Dalí em colaboração com o Walt Disney. Esse vídeo demorou alguns anos, assim, uns 30, 40 anos para ser terminado. E terminou somente após a morte dos dois artistas.